el derecho de vivir. Poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. A ditadura chilena começou em 11 de setembro de 1973, quando o general Augusto Pinochet liderou um golpe militar que derrubou o governo democraticamente eleito de Salvador Allende. Esse evento não só marcou o fim de uma experiência democrática e socialista no Chile, mas também deu início a um período de repressão e terror. A las 8 de la mañana, algunos aparatos de la Fuerza Aérea empiezan a sobrevolar la capital. A las 8:20, los jefes de la sublevación exigen la renuncia del jefe de Estado y le ofrecen un avión para que abandone el país. A las 9:15, el presidente constitucional se prepara para combatir y habla nuevamente por radio. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores: yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Salvador Allende foi o primeiro presidente marxista eleito democraticamente na América Latina, prometendo profundas reformas sociais e econômicas. Seu governo enfrentou intensa oposição interna e externa, incluindo dos Estados Unidos, que temia a expansão do comunismo na região. Na manhã do golpe, o Palácio de La Moneda, sede do governo chileno, foi bombardeado pelas Forças Armadas. Allende se recusou a se render e acabou tirando a própria vida. A las 2:15 de la tarde, el presidente Allende muere en La Moneda. A las 9 de la noche, los jefes de la sublevación se presentan públicamente al país. Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. La Junta mantendrá el poder judicial y la asesoría de la Contraloría. Las cámaras quedarán en receso hasta nueva hora. Eso es todo. Com a tomada do poder, Augusto Pinochet instaurou um regime militar que durou até 1990. Durante esse período, o governo militar implementou políticas neoliberais rigorosas, com o apoio de economistas conhecidos como Chicago Boys, que provocaram o aprofundamento de enormes desigualdades sociais no país. O regime de Pinochet foi caracterizado por graves violações dos direitos humanos. Estima-se que mais de 3.000 pessoas foram mortas ou desaparecidas, dezenas de milhares foram torturadas e centenas de milhares foram exiladas. A Diretoria de Inteligência Nacional, a DINA, polícia secreta do regime, foi responsável por inúmeras operações de repressão e assassinatos, tanto dentro quanto fora do Chile. A Operação Cóndor, uma aliança entre ditaduras sul-americanas, colaborou na perseguição de opositores políticos em toda a região. A partir del 11 de septiembre, todos los recursos del ejército chileno son utilizados para reprimir el movimiento popular con la complacencia del gobierno norteamericano. La primera resistencia armada ofrecida por algunos cordones industriales, poblaciones, minas y centros agrícolas es aplastada rápidamente en lucha desigual. Cientos de personas pierden la vida y los principales campos deportivos se convierten en campos de concentración. La democracia representativa más larga de la historia de América Latina ha dejado de existir. Sin embargo,
A partir del mismo día 11 de septiembre, las fuerzas democráticas comienzan a reorganizarse poco a poco en la clandestinidad y adoptan numerosas formas de resistencia. La batalla de Chile no ha terminado. A censura e a supressão das liberdades civis foram intensas durante a ditadura chilena. Meios de comunicação foram rigidamente controlados pelo regime, que impôs uma censura severa para suprimir qualquer forma de crítica ou oposição. Jornais, revistas, programas de rádio e televisão foram monitorados e censurados, garantindo que apenas as narrativas favoráveis ao governo fossem divulgadas. Além disso, a oposição política foi brutalmente reprimida. Partidos políticos foram dissolvidos, líderes opositores foram perseguidos e muitos foram presos, torturados ou mortos. Qualquer forma de dissidência era severamente punida, criando um clima de medo e desconfiança generalizada na sociedade. Intelectuais, artistas e ativistas foram alvos preferenciais dessa repressão. Muitos foram silenciados, exilados ou mortos, numa tentativa de sufocar qualquer voz que pudesse questionar ou desafiar o regime. A cultura chilena sofreu um golpe devastador, com a perda de inúmeras figuras importantes que foram forçadas a deixar o país ou que desapareceram sob circunstâncias violentas. O controle sobre a produção artística e intelectual visava não apenas eliminar a oposição, mas também a reescrever a história e moldar a memória coletiva de acordo com os interesses da ditadura. Mesmo após a transição para a democracia em 1990, o legado da ditadura continua a impactar profundamente a sociedade chilena. As cicatrizes desse período sombrio ainda são visíveis, e questões sobre justiça para vítimas permanecem sem solução. Muitos dos responsáveis pelas violações dos direitos humanos nunca foram julgados, e a busca por justiça continua a ser uma luta importante para os familiares das vítimas e para a sociedade como um todo. A memória histórica é outro tema central, com esforços contínuos para preservar a verdade sobre os acontecimentos da ditadura e para honrar as vítimas através de monumentos, museus e iniciativas educacionais. A desigualdade econômica também é um legado persistente da ditadura. As políticas neoliberais implementadas durante o regime de Pinochet transformaram a economia chilena, mas também aprofundaram as disparidades sociais. A concentração de riqueza e a precariedade do trabalho são desafios que ainda afetam a sociedade chilena contemporânea, gerando debates intensos sobre as necessidades de reformas estruturais para promover uma maior justiça social. Um dos símbolos mais poderosos da resistência contra a ditadura chilena foi o Vítor Jara. Cantor, compositor e ativista, Jara usou sua música para denunciar injustiças e apoiar as causas sociais. Após o golpe, Jara foi preso, torturado e brutalmente assassinado no Estádio Chile, que hoje leva seu nome em sua homenagem. Para entender melhor esse período, podemos recorrer a obras importantes como Sociedade e Espaço, de Milton Santos. Ele nos mostra como o espaço geográfico é uma construção social e política, influenciada pelas relações de poder. No caso do Chile, a ditadura militar de Pinochet transformou o espaço urbano e rural para consolidar seu controle. A ditadura chilena não foi apenas um evento isolado de repressão política. Ela também teve profundas implicações econômicas, que beneficiaram interesses externos, em detrimento da população chilena. Eduardo Galeano, em As Veias Abertas da América Latina, descreve como a história da América Latina é marcada pela exploração e dominação externa que continua a moldar a região. Galeano argumenta que a riqueza da América Latina foi sistematicamente saqueada desde a era colonial e que essa exploração criou uma estrutura econômica dependente e subserviente aos interesses das potências estrangeiras. No caso do Chile, a ditadura de Pinochet exemplifica como regimes autoritários podem ser usados para implementar políticas econômicas que favorecem investidores internacionais às custas da população local. Outra obra que elucida bem o impacto da ditadura chilena, podemos recorrer à Colonialidade do Poder,
Eurocentrismo em América Latina, de Aníbal Quijano. Ele nos ajuda a compreender como o eurocentrismo e a colonialidade do poder moldaram e continuam a influenciar as sociedades latino-americanas. Quijano argumenta que o eurocentrismo é uma visão de mundo que coloca a Europa e os valores europeus no centro, marginalizando e subjugando outras culturas e formas de conhecimento. Esse processo começou na colonização e continua a influenciar as estruturas de poder e conhecimento na América Latina, algo que ele chama de colonialidade do poder. A ditadura chilena pode ser vista como uma continuidade dessas formas de dominação. Sob o regime de Pinochet, houve uma intensa repressão das culturas locais e da diversidade política, cultural e social. A imposição de políticas neoliberais e a repressão das vozes dissidentes são exemplos de como a colonialidade do poder se manifesta. A repressão e a violência do regime de Pinochet serviram para manter uma ordem social hierárquica e excludente, onde as elites alinhadas com o sentimento vira-lata de dominação norte-americana e os interesses internacionais dominavam. Esse controle reforçava a subordinação das culturas locais e perpetuava a marginalização das vozes que se opunham a essa ordem. A ditadura chilena deixou cicatrizes profundas no país e na memória de seu povo. A música e a história de Víctor Jara continuam a inspirar a luta por justiça e democracia. Ao analisarmos a história do Chile e da América Latina, percebemos as complexas relações de poder que moldaram essa trajetória, caracterizadas pela exploração econômica, repressão política e marginalização cultural. Durante regimes autoritários, como a ditadura chilena, essas dinâmicas se intensificam, como a repressão de qualquer forma de protesto e a aliança com interesses econômicos internacionais, como já mencionados aqui no vídeo, perpetuando a dominação e a subordinação da população. A análise das relações de poder na América Latina revela a necessidade de fortalecer a unidade e a solidariedade entre os países da região. Uma América Latina forte deve basear-se na cooperação e no respeito mútuo, superando as desigualdades históricas e promovendo o desenvolvimento sustentável e inclusivo. A história nos ensina que a resistência cultural e a luta pela justiça social são fundamentais para alcançar esse objetivo. Ao refletir sobre o legado da ditadura chilena, reconhecemos a importância de aprender com o passado para construir um futuro melhor. A memória das atrocidades cometidas deve servir como um alerta para evitar a repetição dos erros e injustiças do passado. A inspiração de figuras como Víctor Jara, aliada a um compromisso com os valores democráticos e os direitos humanos, é essencial para promover uma América Latina forte, capaz de enfrentar os desafios atuais e futuros com coragem e determinação. Surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir.